A economia dos países norte-africanos. Embora a maioria dos países norte-africanos se destaca pela economia relativamente expressiva no contexto continental, embora o PIB per capita possa servir como um parâmetro médio de renda populacional, a distribuição de riquezas não é homogênea. Embora o pequeno grupo de pessoas desfruta do conforto do poder de consumo elevado, a grande massa não recebe o suficiente para viver com dignidade e para suprir as necessidades primárias. Nos diferentes setores da economia do norte da África, o trabalho se limita ao baixo desenvolvimento tecnológico ou à dependência dos investimentos de poderosas multinacionais que vêm se comprometendo ao desenvolvimento social apenas para explorar o continente. A agropecuária. Os fatores climáticos e a qualidade do solo são alguns dos elementos naturais determinantes para a prática da agricultura e, em menor escala, para a proporção da pecuária. Mesmo potencializando a produção do setor primário, a tecnologia exige investimentos elevados e nem sempre supera todas as limitações impostas pela natureza. Países com a agricultura mais expressiva são Marrocos, a Tunísia e o Egito. No caso de Marrocos, a produção é voltada principalmente para frutas cítricas, cereais, batata. Na Tunísia, o cultivo do trigo, oliveiras e frutas. No Egito, as cheias do rio Nilo e os sistemas de irrigação contribuem diretamente para a cultura de algodão, milho, cana-de-açúcar, trigo, uva, tomate e oliveiras. Criação de animais é mínima na região. No caso de Marrocos, destaca-se o rebanho de ovinos, no Egito, caprinos, aves e ovinos. No norte da África, depende da importação de carnes, pois as pequenas criações geralmente estão voltadas para o consumo familiar e o comércio local são insuficientes. Existe também a cooperação econômica tecnológica de países como a Rússia e a Inglaterra com o governo egípcio, que construiu a usina hidrelétrica de Assuã, com o objetivo de evitar as inundações excessivas que acontecem pelas cheias do rio Nilo e produzir energia elétrica, estimulando o setor industrial. O Nilo exerce um papel fundamental de irrigação para o Egito, país cuja agricultura depende totalmente desta técnica. Mineração. A produção mineral aparece como uma das principais atividades econômicas do norte da África. O principal destaque é para a exploração de minérios de ferro, como manganês, chumbo, zinco, flúor, cobalto, urânio, tungstênio, mercúrio, prata, fosfato e o petróleo. Na Argélia, na Líbia, no Egito e na Tunísia, tem o comércio petrolífero uma representativa fonte de renda. A indústria. O setor industrial e comercial dos países do norte da África mantém a ligação internacional com o continente, porém o fluxo de mercado e as matérias-primas da Europa é mais intenso. O Egito é o segundo país mais industrializado da África. Nele são fabricados produtos referentes às indústrias de bens de consumo e de bens de produção ou de base, com ampla diversificação, destaque principalmente para as indústrias alimentícia, têxteis, siderúrgicas, mecânica, de vidro, de madeira e de papel. Na Tunísia e Marrocos são instalados parques industriais que sobrepõem aqueles voltados para bens de consumo. As riquezas voltadas para a arqueologia, principalmente no Egito, atraem também aproximadamente 10 milhões de visitantes todo ano. Pesquisadores, curiosos, turistas, todos vindos de várias partes do mundo. Visitar o Egito é ter a sensação de voltar no tempo, milênios de anos atrás, na história dessa importante civilização preservada pelo passado. Apesar de diversas invasões de povos dominadores e de ação de ladrões. Os templos, as pirâmides, a esfinge de Gizé,
o Museu do Cairo e o Rio Nilo, da qual, segundo o historiador grego Heródoto, diz o Egito é a dádiva do Nilo, integram roteiros procurados por turistas. Na Tunísia, os roteiros incluem sítios arqueológicos e construções de diversos povos, além das belas praias desérticas dessa área. Tem a diversidade favorecida consideravelmente a exploração do turismo e atividade econômica neste pequeno país.